Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos continuar falando sobre o núcleo da Terra. Na verdade, vou resgatar aqui um trabalho que já foi feito há algum tempo, publicado há algum tempo, lá em 2019, sobre variações ali, o pessoal chama de solavancos ali, que acontecem no campo magnético da Terra e que estão relacionados a anomalias no núcleo terrestre. Agora, tem uma coisa muito importante. Toda essa descoberta que foi feita agora, de toda essa variação do núcleo interno. Lembrando que o campo magnético está ligado ao núcleo externo da Terra. Isso tem causado aí uma grande confusão, muita gente me mandando mensagem, então resolvi resgatar esse trabalho aqui, lá de 2019, para a gente bater um papo sobre essas variações magnéticas. Agora, será que tem a ver também essa variação no núcleo interno pode estar afetando? Vamos conversar sobre tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo, e vamos continuar falando do interior do planeta Terra, que está no universo, né? O universo interno da Terra. Vocês estão acompanhando aí todo esse frisson aí sobre essa variação na velocidade de rotação do núcleo interno da Terra. Então, estão acompanhando tudo isso e tal. O interior da Terra, ele é muito complicado de ser estudado. Isso eu falei no vídeo de ontem para vocês. A gente tem dados, são dados que são incertos. Boa parte dessas coisas requerem modelos, né, matemáticos, modelos computacionais. Modelos são uma excelente representação daquilo que a gente não consegue ver, mas não são perfeitos. Às vezes eles ajustam uma parte dos dados, às vezes não ajustam outra parte dos dados, então a gente está sempre brigando com o modelo e com os dados ali para tentar ter o melhor ajuste possível de tudo isso, mas não é uma coisa perfeita. Bem, toda essa história aí sobre o núcleo interno da Terra, lembrando que o núcleo interno da Terra, ele é sólido, formado ali basicamente de ferro, níquel, né, solidificado. Pode ser sim que ele tenha uma subdivisão, que a gente tem um núcleo ainda mais interno, mas a Terra tem um chamado núcleo externo. O núcleo externo, ele é formado por também, né, ferro, níquel e metais derretidos, né, vamos dizer assim, liquefeito, é um núcleo liquefeito. E é esse núcleo externo, isso é uma coisa muito importante, né, é esse núcleo externo que acaba sendo responsável pelo campo magnético da Terra. Esse núcleo externo está se movimentando ali, está sofrendo fricção. Ali no núcleo externo você gera correntes elétricas e essas correntes elétricas induzem ao campo magnético da Terra. Também é uma região complicada de ser estudada, muito complicada. Mas como o núcleo externo gera o campo magnético da Terra, às vezes, ao estudar o campo magnético da Terra, a gente tem informações sobre esse núcleo externo. E é muito importante, obviamente, tudo isso, porque é isso que gera o campo magnético que acaba nos protegendo a nossa atmosfera e tudo mais. Muito bem. A Terra, já falei aqui várias vezes para você, ela é redondinha, bonitinha e tal, mas ela não é um negócio homogêneo. Então, se você pegar o manto ali, você vai ver pedaços de placas derretido ali no meio, talvez tenha um pedaço de teia jogado ali no meio. Se você for para o núcleo também, o núcleo não é uma coisa homogênea, ele tem suas heterogeneidades, ele tem suas anomalias e tudo isso. E estudar isso é muito importante, aliás, tem se tornado cada vez mais importante à medida que a gente vai tentando entender cada vez mais, cada vez melhor o nosso próprio planeta.
Pois bem, depois de tudo isso que eu falei sobre o núcleo interno, esses vídeos, toda essa confusão por conta da variação na rotação do núcleo interno da Terra, surgiu uma grande dúvida. Muita gente me mandou mensagem, isso aí foi um tema até que discuti com meus alunos aí da pós hoje, aí, a gente falou bastante sobre isso, mas muita gente me mandou mensagem, falou, e agora, e o campo magnético da Terra? Porque o pessoal não está ligado que o campo magnético está mais relacionado ao núcleo externo. Mas será que essa variação na velocidade de rotação do núcleo interno pode afetar? Muito bem, por isso, resgatei aqui um trabalho que foi feito em 2019, porque há muitos e muito tempo, na verdade desde 1901, para vocês terem uma ideia, os pesquisadores eles detectam variações no campo magnético da Terra, isso através de medidas feitas aqui na Terra mesmo, com um equipamento muito interessante chamado magnetômetro. Depois, ali em 1978, os pesquisadores descobriram que o campo magnético da Terra ele sofre umas variações bem pequenas, como se fossem uns trancos, assim, um solavanco, o pessoal chama de solavanco magnético, ou em inglês o pessoal chama de jerks, tá? Ele sofre ali umas coisas, umas anomalias, ali umas variações meio esquisitas. O que causa isso? Isso aí meio que atormentou os cientistas por muitos e muitos anos. Até que, e aí uma coisa importante que daqui a pouco eu vou falar, a Agência Espacial Europeia lançou uma missão chamada Missão SWARM para medir o campo magnético da Terra. Então olha só que legal, você tem medidas do campo magnético feitas em terra com o magnetômetro que a gente chama, que você coloca ele ali, ele mede e tudo mais, e você tem medidas feitas do espaço com esse equipamento, com esse satélite chamado SWARM, que também tem um magnetômetro e outros equipamentos ali. Juntando essas duas medidas e criando modelos, agora modelos muito mais confiáveis, porque você tem muito mais medida, e aqui tem uma diferença muito grande, enquanto estudar o núcleo externo, a gente depende de terremotos ou explosões nucleares, de ondas sísmicas que atravessem o núcleo interno da Terra, o núcleo externo, como ele gera o campo magnético, ao estudar o campo magnético a gente tem ideia das coisas que estão acontecendo por ali. A gente consegue criar esse modelo. Na verdade, esse tipo de modelagem, quando você estuda, é chamado até de modelagem inversa. Você faz uma inversão dos dados do campo magnético, você consegue ter uma ideia de como é o núcleo externo da Terra. E fazendo isso, os pesquisadores conseguiram descobrir coisas muito interessantes, anomalias muito legais mesmo que foram descobertas pelos pesquisadores. Bem, o campo magnético então é gerado principalmente pela agitação desse fluido, né, que é o núcleo externo da Terra, e existem, vamos dizer assim, dois tipos de movimentos que causam variações no campo magnético. Um deles, resultante de movimentos lentos de convecção, ou seja, material mais quente sobe, quando ele esfria ele desce, isso aí vai acontecendo, que isso é medido numa escala de tempo de séculos, e é aí que é a descoberta que eles fizeram, um negócio chamado de ondas hidromagnéticas rápidas, que podem ser detectadas em intervalos de poucos anos. Os pesquisadores sempre suspeitavam dessas ondas, mas eles nunca tinham conseguido ver isso de forma clara, modelar isso de forma clara. Quando lançaram essa missão SWARM, eles conseguiram documentar uma série de eventos que levam a esse solavanco magnético. E nas simulações surgem de ondas hidromagnéticas emitidas dentro do núcleo da Terra. Olha só que doideira, hein? Olha como o interior do planeta Terra é complicado. À medida que esse material derretido sobe para atingir a superfície externa do núcleo, então você tem um núcleo externo, ele tem uma determinada espessura até chegar no núcleo interno. Nessa parte aqui acontecem essas ondas vão subindo e chegam na superfície ali, na interface entre o núcleo externo e manto. Nessa superfície, nessa interface, são produzidas ondas poderosas ao longo das linhas do campo magnético próximas do núcleo. E isso resulta nessas mudanças bruscas, nesses solavancos, aí, nesses trancos que o campo magnético sofre. Os solavancos se originam, olha isso aqui que legal, em bolhas crescentes de metal
que se formam no núcleo do planeta 25 anos antes de você detectar aquele solavanco. Então, formam-se essas bolhas sobem, geram essas ondas e essas ondas vão causar esses solavancos. É muito interessante mesmo o que os pesquisadores descobriram. E aí, então isso aqui foi feito em 2019, tá, pessoal? Isso aqui não é novidade, não é nada disso, que foi publicado em maio de 2019. Só que, quando veio esse trabalho aí, veio essa grande questão, será que isso aí influencia também o campo magnético da Terra? E aí a gente precisa, né, ser cauteloso em avaliar isso pelo seguinte, né? Então o núcleo externo está ali, metal fundido, que está ali agitando, que está ali girando também, que está ali em contato com o núcleo interno da Terra. Se o núcleo interno da Terra sofre alguma variação, essa variação no núcleo interno pode ser que ela afete o núcleo externo. Afetando o núcleo externo, pode ser sim que afete o campo magnético da Terra. Mas, para poder fazer isso, teria que ter, e foi isso até que eu falei lá para meus alunos e tal, a gente teria que ter uma missão espacial que fosse capaz de medir, ou de ter alguma medida desse acoplamento entre o núcleo interno e o núcleo externo, ter alguma medida feita do espaço para que a gente pudesse ter essa ideia. Porque aí olha só o que a gente teria. Teriam os sismos medidos aqui, as ondas sísmicas medidas em terra. Teríamos os dados de magnetômetro medidos em terra. Temos os dados da SWORM, que é do espaço do campo magnético da Terra. E uma missão, que não sei como seria, para poder ajudar a medir também essa variação no núcleo interno. Juntando tudo isso, aí sim seria possível traçar ali e ver se essas coisas têm relação ou não têm relação. A princípio, o que os pesquisadores estão falando em todos os lugares que você lê sobre isso é que não tem relação. Não vai afetar em nada, não vai mudar nada e tal. Mas é uma coisa que precisa ser estudada. Como essa variação no núcleo interno, ela é uma coisa ali na casa dos 70 anos, então, primeiro, né, ter uma missão espacial que dure 70 anos é complicado. E também, vamos dizer, agora que nós estamos tendo o fechamento dessas medidas, então a gente precisaria esperar um outro ciclo disso para poder ter uma ideia legal. Mas está aí. O importante aqui, a mensagem aqui para vocês é a seguinte: o interior da Terra é muito complicado. Todo mundo tem aquela imagem que vê nos livros ali quando você estuda, né, na 6ª série, 7ª série, que eles desenham, até por questão de simplificação, obviamente, eles desenham o manto, e eles desenham o manto de uma cor só, o núcleo de outra cor, o núcleo externo, né? Cada camada da Terra eles colocam uma corzinha só, e isso dá a impressão que são camadas totalmente homogêneas, que você não tem variação, não tem heterogeneidade, não tem nada. Mas tem muita anomalia, tem ondas, tem bolhas, tem pedaços de placa, tem pedaço de teia, tem todo tipo de variação na rotação. Tudo isso está acontecendo no interior do planeta Terra, e isso que é muito legal. É muito legal ver todo esse tema aí em alta agora, porque tudo isso está ligado a uma parte da geofísica que a gente chama de estudo da Terra sólida. Então o pessoal da Terra sólida é quem estuda o interior lá profundo da Terra e tenta, com modelos, com dados, tentar entender o que vai acontecendo com o nosso planeta. Mas isso aqui, só para completar aí sobre todo esse papo sobre núcleo interno, núcleo externo, campo magnético e tudo isso que está acontecendo bem embaixo dos nossos pés. Isso é que é legal pra caramba. E fiquem tranquilos, não vai acabar o mundo, não vai acontecer nada disso foi profecia de ninguém, e são variações que acontecem normalmente no planeta. Como eu falo, a Terra é um planeta vivo, tem essas variações, e os cientistas, os geofísicos estão aí para ajudar a entender tudo isso. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil
e contra a anemia na divulgação da astronomia, geofísica, geologia, ciências no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!